A mente de Deus, o que Ele tem para nós é algo extremamente glorioso. A gente não tem ideia, né? Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, olha, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, nos tem revelado pelo Espírito Santo todas essas coisas, esse programa de Deus, esse pacote salvífico de Deus, esse pacote de transformações, de plenificação, de completude, de plenitude na vida do homem. É algo tremendo, e é algo que é espelhado na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus, ele é um mediador universal, ele é a centralidade, a centralização de todas as coisas, ou seja, se por um lado ele é completamente divino, por outro lado ele é completamente humano. Ele consegue fazer esse casamento entre a divindade e a humanidade, ou seja, ele atende todas as expectativas da divindade, porque ele é Deus pleno, e a Bíblia diz que nele, na pessoa de Jesus, habita corporalmente, imagine isso, na pessoa de Cristo, habita corporalmente, no corpo de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ele é a plenitude, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o resplendor da glória, ele que resplandece a glória de Deus, ele é a expressão perfeita de Deus Pai, ele é a imagem do Deus invisível. Ele hoje é o primogênito, mas ele não era primogênito, ele era unigênito, ele era o único que tinha os genes de Deus, a completude de Deus. No princípio era o Verbo, a palavra eterna, Jesus. No princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns dizem que no grego isso quer dizer, ele estava face a face com Deus, ele via Deus face a face, e vimos a sua glória, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, se a gente quiser uma linguagem bem populista, a gente diz que Jesus é o único filho legítimo, os outros são tudo adotados. Ele tem os genes da perfeição, nele habita, conforme está em Apocalipse capítulo 5, os 7 Espíritos de Deus, né? Ou seja, a totalidade de Deus, a plenitude de Deus. Ele é uma pessoa gloriosamente fantástica. Você vê que a própria vinda do Espírito Santo na terra, ela vem com um objetivo. O Espírito vem para glorificar a Jesus. Você imagina Deus, o Espírito Santo de Deus, sair do céu com a missão de glorificar, não a si mesmo. O Espírito Santo não veio falar dele mesmo, ele veio falar de uma outra pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus. Jesus diz assim, meu Pai enviará o Espírito, ele não falará
de si mesmo, mas dirá tudo a meu respeito. Tudo que tiver a ouvir, porque todas as coisas são minhas, todas as coisas o Pai me tem dado. Então nós estamos falando aqui da plenitude de Jesus, um pouquinho sobre cristologia, a centralidade de Cristo. Todas as bênçãos espirituais passam por Ele. Nenhuma bênção chega até você fora desse filtro. Nada do que foi feito se fez sem que Ele estivesse presente fazendo. Olha o nível de Cristo. Até as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, dentro de Jesus. Nada fora de Jesus. Não existe bênção fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe expulsão de demônio fora de Jesus. Não existe cura de doenças fora de Jesus. Jesus é o elemento fundamental em todo esse processo salvífico. Não há outro nome abaixo do céu através do qual os homens sejam salvos. Não há salvação. Demônio não escuta outro nome, não respeita outro nome. Jesus é o nome dos nomes. Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, anjos, todo joelho no céu, anjos, você vê anjos adorando Jesus? Porque se a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar e confessar a Cristo como Senhor, então significa adoração. Adoração é o que os Césares queriam, que confessasse Ele como senhores, como Deus. E Paulo dizia: não, Cristo é o Senhor, não César. Então todo joelho no céu, anjos, na terra, homens, debaixo da terra, demônios, mortos. Ele é o Iavé Sabaô. Iavé Sabaô significa Senhor de todos os exércitos, inclusive das trevas. Inclusive das trevas. Principados, potestades, domínios, tronos visíveis e invisíveis. Ele sujeita todas as coisas, toda a autoridade foi dada para Ele nos céus e na terra. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, que grandeza, que soberania, que riqueza, que patrimônio, que divindade, que glória, que majestade, que domínio, que poder, que tremendo. E a Bíblia diz que todas as coisas vão convergir para Ele. Vai haver uma convergência universal para a pessoa de Cristo. Ou seja, todo o universo vai desembocar nele. Toda a terra se encherá da glória dele, como as águas cobrem o mar. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Plenitude, grandeza, soberania, esplendor, majestade, beleza, formosura, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Os salmistas já cantavam isso, chamavam ele de Senhor porque o nome ainda não tinha sido revelado. Quando você vê lá, o Senhor é meu pastor, está falando de Cristo. Está falando de Cristo, só não sabia o nome dele, porque o nome dele ainda não tinha sido revelado. Depois foi revelado, o nome pelo qual ele se chama é Jesus.
né? Disse o Senhor a meu Senhor, Salmo 45, Salmo 110, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o mundo, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele que é o resplendor da glória, ou seja, Ele que resplandece a glória, Ele que acende a luz para as nações enxergarem quem é Deus. Sem Ele não tem conversa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a realidade. A palavra ali não é verdade, alguns dizem caminho, verdade, vida, não, caminho, realidade. Só Ele é real. Todas as coisas são irreais, são efêmeras e passageiras. O próprio céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Os céus serão rasgados como roupas velhas, mas Ele permanecerá para sempre. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus 1 diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Que grandeza, né, irmãos? Que grandeza. Ele, em tudo, Ele deve ter a preeminência. Isso é uma ordenança divina. Cristo tem que ter absoluta primazia na pregação, na música e na vida dos homens. Nas mulheres, nos homens, não existe mais macho nem fêmea. Não existe mais preto, branco ou amarelo. Paulo disse que todos esses muros foram quebrados. Existe um novo homem recriado na pessoa de Cristo Jesus. Uma nova civilização que tem a cara do Filho de Deus. Você pode aplaudir esse plano fantástico? Bom, isso é falar do Filho de Deus um pouquinho. Mas e a gente? Como é que fica nessa história? Vamos aqui abrir em Colossenses 2. Depois dessa introdução, nós vamos abrir assim. Versículo 9. Diz assim: porque nele, acharam? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Aí no versículo 10 diz assim: tendes a vossa plenitude nele. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos que ser plenos na pessoa de Cristo. Ele que é o cabeça de todo principado, né? No versículo 6 desse mesmo capítulo ele diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nele abundando em ações de graças. Vamos orar. Espírito Santo, por favor, ajuda a gente. Capacita. Você sabe da nossa limitação, mas Tu também sabe do nosso desejo de mudança, de transformação, de avançarmos nessa revelação, na expressão da Tua glória, em Cristo Jesus. No nome dEle pedimos, amém, amém. Então, queridos, veja bem, agora Paulo está falando, ele está tratando de um outro assunto. Primeiro ele fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Esse Cristo que foi beber, passou pelo ventre de uma mulher, que nasceu,
que morreu numa cruz, que ressuscitou, que ascendeu ao céu, sentou à destra da majestade de Deus. Ele está tecendo todos os elogios e está dizendo que Jesus é Deus. Toda a perseguição dele ao cristianismo de Paulo se dava pelo fato de que a igreja adorava Jesus. Isso na cabeça judaica chama-se politeísmo, né? Você adorar vários deuses. Não existe outros deuses, só existe um Deus, né? E aí Paulo queria matar a igreja, queria destruir a igreja, porque a igreja afirmava que Jesus Cristo era Deus. Aliás, eu soube agora que o Evangelho de João é considerado o livro mais importante do mundo, né? Obviamente depois da Bíblia como um todo, né? É o livro mais importante, é o Evangelho mais mais impresso no mundo. Existem bilhões de cópias e centenas de línguas que foram traduzido o Evangelho de João. E a tese do Evangelho de João é justamente essa, é provando a divindade de Cristo, já que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito 30 anos depois que Mateus já tinha escrito e de que Marcos já tinha escrito. Todos os apóstolos estavam mortos e João tinha aproximadamente mais de 90 anos. E a tese é justamente essa, provando, reafirmando a divindade de Cristo, que era uma coisa muito refutada e contestada pelo judaísmo, que até hoje não reconhece a divindade de Cristo. Então, assim, nós sabemos desse aspecto. Para nós isso é um assunto resolvido. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo desceu para reafirmar esse fato, que Jesus é Deus, Ele é o unigênito. Como é que uma pessoa vai habitar nele toda a plenitude da divindade? Não sei, Deus é Deus, Criador de todas as coisas, primogênito, Salvador, mediador, sumo sacerdote, todos os quesitos e requisitos, todas as provas infalíveis de Deus, multiplicação de pães, de peixes, milagre, ressurreição de mortos. No judaísmo eles diziam até o seguinte, que para ser um milagre, o cara só se acredita na ressurreição de mortos como um milagre, os judeus falavam, a partir de 4 dias. Porque diz que até 3 dias o cara pode desmaiar, acontecer alguma coisa, e ficar lá morto, e não está morto, ele está desmaiado. Teve até algumas doenças, né? Que aquele artista Sérgio Cardoso, quem é da velha guarda aí, eu não sou não, mas já ouvi falar. E por isso que a ressurreição de Lázaro, 4 dias, porque em 4 dias, aí não tem jeito, acho que é Deus. Por isso que foi o estupim, a bomba para se matar Jesus foi aquele milagre. Aquilo ali foi o estupim, porque estava ali uma série de testemunhas, líderes judaicos, gente que frequentava o sinédrio, gente de peso, da alta cúpula judaica. Quando chegou na casa de Lázaro, o cara morto 4 dias, e Jesus falou: abre o túmulo. Já está fedorento, que não sei o que. Abre, Lázaro. Ele diz assim: eu sou, o mesmo eu sou, que quando Moisés perguntou para Deus: olha, se os filhos de Israel perguntarem, como é que é teu nome? Para eu libertá-los do Egito, qual é o nome que eu vou falar para eles? E Deus falou assim: diga para eles que eu sou. E Jesus repete isso 7 vezes: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro, vem para fora. Aí o cara sai todo enfaixado, que isso? Aí foi um escarcéu, foi correria para lá, correria para cá. Chegaram lá para o sumo sacerdote: ó, o cara ressuscitou o Lázaro, 4 dias. Aí os caras, em vez de todo mundo se arrepender, vamos nos arrepender, vamos buscar Deus agora. Aí, não, vamos matar logo, mata, para a gente não perder nosso lugar. Mas eu não quero tratar disso, por mais que eu esteja sendo
movido a isso. Mas eu quero tratar, e nós? Como é que nós ficamos nessa história? Quem nós somos, o que temos, qual é o nosso chamado, qual é a nossa herança, qual é o patrimônio que Deus nos deu através desta pessoa, desse Messias que veio para abençoar o mundo, dessa bênção de Abraão, que chegou ao planeta Terra para nos trazer a maior de todas as promessas, a promessa bombástica do Espírito Santo. Quem somos nós? O que temos? Até onde a gente pode chegar e alcançar? Bom, Paulo diz que nós temos que ter a nossa plenitude nele. A razão pela qual Jesus morreu, principalmente, uma das principais, se não for a principal, está em Efésios capítulo 4, versículo 10. Você pode abrir? Diz que, alguém pode abrir? Efésios 4, 10. Diz que, pega do versículo 8 em diante, fala assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha aí, Jesus dando dons, levou o cativo o cativeiro, deu dons. Ora, isto ele subiu, o que é? Senão que também antes ele tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, regiões inferiores da terra. Quando ele morreu, ele foi ao sepulcro. Alguns dizem que é o inferno, outros dizem que é o Hades, é o lugar dos mortos. Foi até lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quer dizer, Jesus, depois de descer às regiões inferiores da terra, ele ressuscita ao terceiro dia e sobe acima de todos os céus para encher todas as coisas, ou para ele plenificar com a sua glória. Todo o universo será cheio da glória de Cristo. A minha e a sua vida será plena de Jesus. Você veja que, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o que é glória de Deus? Para você ser destituído dela. Glória de Deus são as qualidades de Deus, os atributos da divindade, ou seja, toda a questão do caráter de Deus, de justiça, de santidade, de eternidade, de imortalidade, de amor, de graça, de sabedoria. Tudo isso murchou na vida do homem. Essas células apodreceram e trouxe para ele um prazo de validade curto, de 80 anos, de 90, quando o avião não cai, ou quando ele não morre de infarto, uma coisa assim. Então, assim, por causa da perca da glória, nós estamos vendo o planeta caído, as guerras, as fomes, as catástrofes, as epidemias, governos corruptos, homens completamente criminosos. Enfim, esse é o outro lado do muro. Longe da glória de Deus, você encontra um inferno terreno, que na verdade é uma pré-produção do inferno. Na verdade, é apenas um protótipo, um modelo, né? A terra hoje, né? Os homens bombas que o digam, né? Os homens bombas, as mulheres bombas, os jihadistas é que o digam. É um inferno, quer destruir tudo, por causa da ausência da glória de Deus. Mas com Cristo, né? Cristo chega ao mundo, e aí ele vem, e aí Paulo diz assim: olha, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, era um mistério, era um segredo de Deus, que esteve oculto, escondido, desde todos os séculos da antiguidade. Moisés não sabia disso, Salomão não sabia disso, nem Abraão sabia direito. Era uma coisa às escondidas, era um plano perfeito. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Mas agora, esse mistério
foi revelado, a quem Deus quis fazer conhecer esse mistério para os judeus, para os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória, para que apresentemos, Paulo diz, está em Colossenses isso, para que apresentemos todo homem, e inclui mulheres, claro, todo homem perfeito em Cristo Jesus. O homem perfeito, o homem Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo diz em Efésios 3, versículo 14, ele diz: olha, por esta causa eu me ponho de joelho. Eu vou ler rápido, presta atenção, bem rápido. Está aqui, 3,14. Por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que toma o nome de toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele nos conceda que nós sejamos robustecidos com o poder do seu Espírito Santo, que é o Espírito do seu Filho, Jesus, no nosso homem interior, para que Cristo esteja habitando em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, nós possamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Jesus Cristo, para que nós sejamos possuídos, diga, possuídos de toda a plenitude de Deus. Que isso, gente? Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor por isso. Olha, então, o plano de Deus, o sonho que eu tive foi justamente esse, que eu falava assim: vocês estão cheios, Deus tem enchido vocês, se você tem Jesus Cristo, a Bíblia diz o seguinte: aqueles que foram batizados em Cristo estão revestidos de Cristo. Agora eu pergunto para você, eis a nossa grande pergunta: o que você tem feito com esse petróleo? O que você tem feito com esse tesouro em vasos de barro? Como anda o teu relacionamento com o Espírito do Filho de Deus que habita em você, que é um poder magnífico? O fato do Espírito Santo estar habitando em você é a legitimidade de que você é filho de Deus e que você tem direito a uma vida plena de Deus. Até porque a primeira pregação de Jesus foi o seguinte: uma das primeiras, ele falou assim: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ou seja, vamos tirar os pobres da miséria. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, Ele me ungiu para dar uma coroa, para tornar os homens reis e sacerdotes. Ele me ungiu para dar óleo de alegria, Ele me ungiu para dar felicidade. Tendes a vossa plenitude. Você está festejando, e eu estou terminando, tá? Já não vou demorar mais. Para mim eu já atingi o que eu queria atingir. Agora a questão é o seguinte: você está fazendo uma festa com isso? Uma das coisas que o Espírito Santo tem deixado claro na minha vida é a questão da minha correspondência de gratidão a essa obra magnífica, a esse patrimônio, a essa riqueza que Jesus veio trazer para mim. Beberei o cálice da salvação.
2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nisto está a graça de Cristo, em que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza enriquecesse a todos nós. Ou seja, a igreja é bilionária, a igreja é trilionária. Ninguém tem a fórmula que a igreja tem. As fórmulas que a igreja tem não está em Harvard, não está nas maiores universidades do mundo, não está na NASA. A igreja tem a fórmula da eternidade. A igreja tem a fórmula da felicidade, da eterna juventude. A igreja tem a fórmula da riqueza, do enriquecimento legítimo, lícito. Isso que nós não vemos no Brasil, todo enriquecimento, a maioria dele é enriquecimento ilícito. A igreja tem a fórmula do enriquecimento lícito. Porque o Filho de Deus nos enriqueceu. Ele arrancou as plantas murchas de dentro da nossa alma e plantou um jardim do Éden, da glória de Deus no nosso coração. Você pode aplaudir o Filho de Deus. Se você não faz uma festa com a presença de Deus na sua casa todos os dias, você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para abrir os seus olhos e para entender o tamanho do patrimônio que você tem. Porque tem muita gente rica morrendo miserável. Tem muita gente rica morrendo miserável. O cara tem um poço de petróleo dentro de casa, só que ele não sabe. E deixa eu terminar agora. Terminei, pastor. Terminei. Só com uma ilustração. Caso real, que aconteceu no Irã. Havia um homem no Irã chamado Ali Hafed, que ele tinha mulheres, fazenda. E um dia um sacerdote chegou na casa dele e falou: Senhor Ali, o senhor conhece diamantes? Ele: não. Pois não. Diamantes são pedras preciosas, que geralmente são encontrados em riachos, em ribeiros, de águas claras, cristalinas. E são pedras muito caras que os reis têm nas suas coroas, brinco de princesas, colares da nobreza. Você vende diamante, você fica milionário. O senhor Ali ficou encantado com aquela história do diamante. Ele falou: como é que eu faço para encontrar diamante? Ele falou: você tem que ir atrás dele nos riachos de águas claras, você tem que ir. E o senhor Ali ficou tão doido com a história, isso é um caso real, que ele pegou a fazenda dele, vendeu a fazenda dele, pegou as mulheres dele e deixou na casa de um vizinho, amigo. Falou: eu vou sair atrás de diamantes. E foi atrás de diamantes. E ele rodou. Foi lá no Jordão. Foi lá naqueles montes, né, nos lugares que tinham ribeiros, naquela área lá do Oriente. No final da história ele foi para Gibraltar, chegou em Barcelona. Ele já tinha gasto o dinheiro todo. E ele, frustrado porque o dinheiro não tinha retornado, ele não tinha achado diamante, ele estava duro, perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Ele se jogou no mar e se matou, de tão decepcionado com a vida que ele ficou. E aí, um belo dia, aquele mesmo sacerdote que foi à casa do seu Ali Hafed, foi visitar o comprador da fazenda do seu Ali Hafed. E quando aquele sacerdote chegou na casa do novo dono, na fazenda do novo dono, conversando com ele, ele viu umas pedras negras em cima, na estante perto da lareira, e perguntou: que pedras são essas? Ele falou: olha, é o seguinte, eu estava dando de beber água aos cavalos no campo da fazenda, e ali naquele riachinho do campo eu achei várias pedras dessas.
E sabe que pedras eram essas, irmãos? Eram o diamante Orloff. É o que a princesa Diana tinha. Muitas celebridades têm esse diamante caríssimo. O seu Ali Hafed, ele era riquíssimo, mas ele não sabia. Ele foi procurar uma riqueza fora, e a riqueza estava dentro. Você entende onde eu quero chegar? A riqueza está aí dentro. O patrimônio está aí dentro. Se você tem o Espírito Santo de Cristo, então, meu irmão, minha irmã, comece a ter comunhão com o Espírito Santo. Comece a andar em Cristo. E você vai ver a reviravolta, a plenitude de Jesus chegando na sua vida. O casamento vai tomar outros rumos. O nível de inteligência vai saltar. A música será mais bonita. Os filhos serão mais belos e sorridentes. As crises com certeza não deixarão de vir, só que elas vão encontrar uma oposição de alto nível para rebatê-las. Eu encontrei 2 cânceres no caminho, e sabe o que os médicos dizem? Eles dizem assim: Cláudio, você foi a única pessoa nesse hospital que conseguiu ter resultados tão vitoriosos sobre esses cânceres. Tenha a sua plenitude. Aproveite. Sabe como é que a gente tem que viver? Eu vou dar um texto. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 21. Diz assim: um morreu por todos. Um morreu por todos. Jesus morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu digo assim: a vida acabou para mim. A minha vida é Cristo. Eu estou aqui para aproveitar o que resta da minha vida, me lançando em Jesus, para conhecê-lo. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para alcançar a coroa da vida, porque eu amo a vida é linda, a vida é fantástica, é um presentaço que você recebeu, sim ou não? Você não pode perder essa vida. Você tem que pegar essa vida e escondê-la em Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. E aí a Bíblia diz que Ele virá para ser admirado pelos seus santos. Eu quero ver esse momento, pastor. Eu vivo para esse momento, irmãos, para quando Ele se manifestar, eu possa tocá-lo. Eu posso aqui, eis aqui,
a minha vida. E se você gosta de boa comida, tá? Em Isaías capítulo 25 diz que quando ele se manifestar, ele dará um banquete com carnes gordurosas, e vinhos refinados. Eu não bebo mais, já bebi muito na vida, mas quando Jesus voltar, se tiver vinho, eu vou beber com ele. E aí, a Bíblia diz que ele vai andar no meio da rua e a gente vai ver, e a gente vai virar um para o outro e vai dizer assim: eis aí a nossa salvação, por quem nós aguardávamos e esperávamos. Dê tudo que você tem para Jesus, invista tudo, invista pesado. Foi o que ele falou para o jovem rico: vem e segue-me, e terás um tesouro.